bem, Daniel. Então, eu queria agora que você compartilhasse um pouco do aprendizado, né, para alguém que queira começar a explorar a nova visão, a filosofia Hop, na organização. Como é que começa? Boa pergunta, Gilval. Boa pergunta. Eu quero, antes de eu começar a falar, eu quero dizer que no livro das Novas Visões, o livro lançado por vocês, né, pelos 20 autores, lá tem algumas dicas preciosas para quem quer começar a implementar as novas visões, tá? Eu quero dizer que a gente começou a implementar antes de ler o livro, tá? Então, Legal. o livro, depois, quando veio, nos ajudou bastante, mas a gente começou um momentinho antes. Gilval, como o negócio que a gente trabalha ele está completamente entranhado, digamos assim, dentro da segurança tradicional, e isso, para a gente trabalhar com as novas visões, requer uma mudança de olhar, uma mudança de filosofia. Eu entendi que eu precisava as primeiras pessoas que eu precisava convencer era o corpo diretor do grupo TechWind, tá? Então, como eu tinha comentado na resposta anterior, a gente teve um quase acidente onde eu pude trazer as filosofias num momento completamente oportuno para falar sobre isso, e isso chamou muito a atenção, porque quando a gente fala que a gente prova, né? Na verdade, não é nem. Na verdade, não quero utilizar a palavra provar, mas a gente se utiliza de informações empíricas que estão disponíveis aí no mercado para mostrar que a segurança através das nossas visões ela complementa o que acontece na segurança tradicional, ela encontra oportunidades que a segurança tradicional não encontra. Então, eu sabia que eu tinha que começar pela autogestão. Eu tinha que começar pela autogestão dando um choque para eles. O primeiro choque foi deixar de acreditar no acidente zero. E isso foi um grande choque. Ah, é Muito, difícil. muito, muito, muito. O A segundo... gente não aceita, não existe o defeito zero, né? As coisas saem com defeito, mas o acidente Exato. zero ele é inadmissível, né? Ele tem que ter, né, um acidente zero. Cruel. Eu entendo assim pela cabeça do CEO, do diretor, porque como ele sabe que as empresas são medidas pela ausência de acidentes, que é o que é a segurança tradicional, ele sabe o tamanho do impacto de um acidente. Então, para ele é acidente zero. Quando a gente precisa abordar um profissional de segurança que tem aquilo ali na alma de querer proteger as pessoas, ele fica um tanto mais difícil dele aceitar o acidente zero, porque ele não quer que as pessoas se machuquem. A gente entende que isso, digamos, está meio que na aura do profissional de saúde e segurança. Mas quando a gente... Cara, tem muita literatura, então você ler e realmente estar disposto a reaprender. Esse é um ponto fundamental. E vocês ter coragem para reaprender. Então, Gilval, sem fugir da sua pergunta, eu comecei convencendo a alta direção. Uma vez a alta direção convencida, eles me falaram, tá, para onde que a gente vai? E aí eu tinha dois caminhos para onde que eu podia ir. O caminho de casa, que era eu que já estava estudando alguma coisa, já sabia alguns livros, eu e o Célio, que trabalha comigo, a gente devorar livros e tentar fazer essa capacitação através da gente, mas a gente sabia que existia pessoas muito boas aí no mercado para nos ajudar. Então, foi muito fácil procurar vocês, indicar vocês para começar com essa capacitação da alta gestão. Legal. E eu não sei se você lembra, mas nós capacitamos, além do time de IHS, todos os gerentes do grupo TechWind, participaram 2 diretores do grupo da Diretores, me capacitação. lembro. Tá? Então, a gente começou realmente por cima. Sim. Uma vez aquela estrutura hierárquica de cima convencida que aquilo é o caminho a seguir, aí a gente partiu para o desdobramento das novas visões. Então, aí a Fantástico. gente fez um workshop de EHS, já começamos a treinar aí a grande massa, e paralelamente a isso, a gente está com algumas ações já em andamento das novas visões, que eu posso te citar aqui. A primeira é a revisão de todos os procedimentos pelos executores,
quem executa o procedimento é quem está fazendo a revisão e apontando aquilo que não funciona na prática, porque quem elabora o trabalho imaginado está muito longe da ponta da lança, né? E a gente precisa ser humilde para reconhecer isso. A gente tem que reconhecer. E aí, se eu não me engano, foi Segurança Diferente que fala que o trabalhador é a solução do problema, que a gente tem que envolver ele para conceber o trabalho imaginado. E aí a gente começou a encontrar um monte de gap. Era gap em todos os procedimentos, tinha um gap. Porque quem elabora estava longe da ponta da lança. Então a gente começou a envolver essas pessoas. Nós começamos a fazer times de aprendizagem, o time mesmo, com as 7 etapas. A gente já fez de uma atividade normal, que foi a atividade de comparação de plataformas. Foi a mais difícil de fazer, mas a gente fez, foi o primeiro, a gente gerou aprendizado, geramos algumas ações. Já começamos a fazer efetivamente para eventos mal sucedidos. E agora a gente está fazendo times de aprendizagem, a gente só tem que ter um cuidado na hora de traduzir isso para o cliente, porque tem que botar no formulário do cliente, e o cliente ainda não está com a lente das novas visões para entender aquilo que a gente está falando. E a gente está fazendo a reflexão pré- e pós-trabalho, que no livro do Brent Sutton ele fala sobre brief and debrief. Ele faz só um cuidado com o debrief, porque no livro ele fala que o debrief pode ter aquela conotação ameaçadora, aquela situação de cobrança, e a gente tratou de dar uma remodelada no debrief. Então, o brief hoje, as pessoas estão fazendo planejamento, estão discutindo a atividade, vendo todos os pontos, quais são as responsabilidades de cada um, e ao final da atividade eles estão fazendo debrief. E o debrief eles estão registrando, a gente está fazendo tudo através de formulários eletrônicos, para eles utilizarem pelo celular, que fica mais fácil ali pelo celular, né? E a gente está começando a receber informações interessantes, estamos começando a compartilhar com partes interessadas dentro da empresa e estamos gerando melhoria de processo através da informação que está vindo da frente de trabalho. Então, a gente está hoje com essas 3 iniciativas, e fora que a gente da segurança já revisou o procedimento de investigação de acidente. Investigação não, bate na boca, análise. A gente não faz mais investigação, então a gente está mudando, o nosso sistema de gestão com a cara das novas visões de segurança. Nossa, fantástico, eu fiquei curiosíssimo. Eu quero, inclusive, fazer uma visita a vocês e aprender bastante com vocês. Me convida. Conta com a gente. Eu espero Valeu, Daniel, aprender mais ainda com você. Que é isso. Eu que vou aprender com vocês. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo em compartilhar suas experiências conosco. Valeu. Valeu, Gival. Tudo de bom.